E aí, investidor, sussa? Nem tão sussa assim, né, Cezita? Porque tá acontecendo uma parada muito sinistra no Tesouro Direto. Você entra lá no Tesouro Direto e percebe que as taxas de retorno das aplicações com vencimentos mais distantes estão pagando menos do que as que vão vencer antes. O normal é o contrário, né? Se você também não tá entendendo nada, os motivos dessa loucura tá acontecendo é a chamada curva de juros invertida do Tesouro Direto, que é justamente quando esse negócio super estranho acontece por lá. Eu sou o César Sperandio. Eu sou a Yolanda Fordeloni e nós somos Econoic, a tradução da economia e dos investimentos. Se inscreve aqui embaixo para fazer parte da comunidade Econoic e já deixa seu like, porque nesse vídeo a gente vai te explicar o que tá acontecendo para as aplicações do Tesouro Direto com vencimento mais próximos estarem pagando mais do que aquelas com vencimento mais longo. Será que o Tesouro Direto tá errando a conta? E vamos te falar também se o Tesouro Direto anda mais arriscado, se você deveria até tirar o dinheiro de lá, como tem gente falando. Será que vale a pena fazer isso? É isso aí, Econoicer! Mais um vídeo de tradução da economia, mais um vídeo de tradução dos investimentos e do Tesouro Direto. E eu já vou botar a Yoyo em saia justa, porque afinal ela é experiente. Yoyo, você já viu essa parada de curva de juros invertida alguma vez antes ou é a primeira vez? Cara, eu vi, mas faz muito tempo, porque eu não fico também tão de olho nas taxas ali todos os dias no Tesouro Direto, mas eu lembro que quando tem muita turbulência, assim, né, tipo crise lá em 2008, crise do subprime, só momentos muito específicos que aconteceu esse tipo de coisa. Você já tinha visto, Cezita? Bem lembrado, Yo. Eu lembro disso exatamente lá na crise do subprime, que lá nos Estados Unidos, inclusive, as curvas se inverteram e na Europa também. No Brasil isso já aconteceu também, mas eu queria saber de você. Você já viu uma parada dessa? O normal seria você entrar num dia legal para você ir aplicar sua grana lá no Tesouro Direto e ver que as rentabilidades dos títulos que vão vencer antes rendem um pouquinho menos do que aquelas que vão vencer mais para frente. Mas vamos traduzir isso aí, porque você falou grego agora, Cezita, pegando até a tradução da economia aqui. No fim, ó, você tem que ganhar mais porque você vai deixar mais tempo o seu dinheiro investido, né? E além do efeito tempo, tem também o efeito prêmio. Já que você vai investir por mais tempo, você deveria ganhar um pouquinho mais. Ou seja, quem se compromete a deixar a grana investida por mais tempo tem que ganhar mais, e não só mais, muito mais. Se você ainda não entendeu, vamos imaginar um amigo que te peça dinheiro emprestado. Você acha que é mais arriscado emprestar a sua grana para um amigo que vai devolver o seu dinheiro daqui a um ano ou para quem fala que vai devolver daqui 10 anos? Até já sei a resposta que você vai dar, e é por isso que empréstimos mais longos, aqueles que demoram para devolver a sua grana, acabam cobrando juros maiores. E o Tesouro Direto é uma maneira do governo pegar dinheiro emprestado de você. Então, em tempos normais, ao entrar no Tesouro Direto, o que você devia ver é uma taxa de retorno do Tesouro Pré-fixado 2026, por exemplo, pagando mais do que o Tesouro Pré-fixado 2024. E um Tesouro Pré-fixado 2031, ainda mais longe, pagando mais do que o Tesouro Pré-26. Essa é a chamada curva de juros normal. Lembra daquela brincadeira em que você ia unindo os pontos? Se você pegar vários investimentos com diferentes taxas de juros e unir todas elas, você vai chegar numa curva bem parecida com essa que tá aparecendo aí na tela. Vamos começar por esse pré-fixado 2024. É bem simples. No eixo de baixo ali, no eixo X, você vai achar a data de vencimento e o eixo Y tá te mostrando a rentabilidade. Quando você cruza os dois, você chega na rentabilidade desse título. E aí repara que o próximo título, Tesouro Pré-fixado 2026, tá com uma rentabilidade um pouquinho maior. E assim por diante, você vê que nas próximas datas a rentabilidade vai ficando um pouquinho mais interessante. Quando você une todas as rentabilidades numa linha, você chega na curva de juros normal e que nesse caso é positivamente inclinada, ou seja, ela tá ascendendo, ela tá subindo. O estranho que tá acontecendo é que provavelmente você entrou no site do Tesouro Direto ou no aplicativo da sua corretora para investir no Tesouro, que dá no mesmo, e viu justamente o contrário. As rentabilidades dos títulos que vencem antes estão pagando mais do que aquelas que vencem depois. Tesouro Pré-fixado 2024 tem uma rentabilidade maior do que o Tesouro Pré-fixado 2026, que também tá pagando mais do que o Tesouro Pré-fixado 2031. Mas o certo não é o contrário? Por que agora tá assim invertido? Na verdade, a pergunta mais importante a ser respondida é: por que alguém aplicaria num título, num investimento que vai vencer lá na frente, que paga menos do que um que vence antes e ainda rende mais? Exatamente, Cezita. Não tem motivo para você investir num título mais longo se ele tá pagando menos ou a mesma coisa que um título mais curtinho. Nessa situação é mais interessante que você aplique nos investimentos que vencem antes, já que eles estão pagando mais. Essa é a chamada curva de juros invertida. Se você fizer o mesmo grafiquinho que a Yoyo fez, só que com essas taxas que estão aparecendo agora no Tesouro Direto, você vai ter
exatamente isso aí que você tá vendo na tela. Os títulos que vencem antes pagando mais do que os títulos que vencem depois, e nesse caso ela é negativamente inclinada, ou seja, inclinada para baixo. Isso tem tudo a ver com um negócio chamado marcação a mercado dos títulos do Tesouro Direto, mas esse é um capítulo à parte, a gente deixou esse vídeo explicando tudo. Você pode até ganhar dinheiro com isso nesse vídeo do card aqui de cima. Beleza, entendi que a rentabilidade está invertida, mas por que isso está acontecendo? Por que o título longo está pagando menos do que o título curto? Uma curva de juros normal, ou seja, inclinada para cima, mostra que as coisas estão correndo bem, estão saindo conforme esperado. Que a economia está crescendo, que as coisas estão evoluindo e a tendência é só melhorar. Você não espera, por exemplo, que conforme o tempo vai passando, você tem perspectiva de terminar seu curso, de ser promovido no trabalho, de ganhar um pouco mais, de fazer aquela viagem internacional que você está planejando. A curva de juros normal representa exatamente essa perspectiva, essa lógica. Se a economia estivesse andando de maneira normal, quanto maior o tempo que você investisse, maior deveria ser o seu retorno, ou seja, maior deveria ser a rentabilidade do seu investimento. Já que você está se comprometendo a deixar seu dinheiro ali por muito tempo, ao invés de gastar tudo, de torrar tudo ele hoje. Exatamente isso. Quem se compromete a deixar a grana aplicada por mais tempo também lida com uma incerteza maior de acontecer algum imprevisto e precisar sacar, mas se comprometeu a deixar até a data de vencimento. E esse é mais um motivo para ter uma rentabilidade maior. Lembra daquela explicação da Yoyo de emprestar a grana pro amigo por 1 ano ou por 10 anos? É exatamente isso. Mas agora os investidores, tanto aqui quanto investidor internacional, acham que a coisa no Brasil anda tão estranha que ninguém quer investir pelo longo prazo. Eles estão se debatendo para comprar títulos no curto prazo, o que faz esses títulos mais curtinhos ter a rentabilidade um pouquinho maior. E é exatamente esse o resultado que você tá vendo aí. Os títulos que vencem antes estão pagando mais do que aqueles que vencem depois. Você deve estar se perguntando, mas por que o Tesouro está fazendo isso com a rentabilidade dos títulos? Mas não é ele que determina qual que vai ser a rentabilidade, quanto que ele vai te pagar. É a chamada lei da oferta e da procura. Já ouviu falar dela? O Tesouro precisa da grana do seu investimento para poder custear os gastos do governo, e os grandes investidores não estão mais aceitando as taxas oferecidas pelo governo e fazem uma contraproposta com taxas de rentabilidades mais altas. É pegar ou largar. Com o endividamento do governo cada vez maior, os gastos públicos aumentando, o governo não tem a opção de largar, é só a opção de pegar. E o pior, como a gente falou, os investidores nem querem mais saber de título do Tesouro que vence depois, eles só querem saber dos títulos de curto prazo. Sabe por quê? Justamente por isso, porque o governo tá fazendo um monte de cagada. Em vez dele controlar os gastos e diminuir a dívida que já era enorme, não, ele gasta mais, se endivida ainda mais e vira uma bola de neve. Tudo bem, você já entendeu que esse aumento de risco vindo do governo faz os juros subirem, faz o Tesouro pagar cada vez mais para ter o seu dinheiro lá emprestado com eles. Mas isso por si só não inverteria a curva de juros, só faria os juros subirem. Por que isso está acontecendo então? Boa pergunta. O que faz a curva de juros se inverter é a perspectiva dos investidores que as coisas estão ficando muito ruins, que vem até uma crise aí pela frente. Você vai perdendo a perspectiva de ter dinheiro para concluir seu curso, de ser promovido, de ganhar mais, de fazer sua viagem planejada. Provavelmente as coisas vão ser piores no ano que vem do que agora, né? Muitos podem pensar assim. Não me assusta, Cezita, mas tem gente falando até que será que o governo vai pagar todo esse dinheiro que ele tá pegando emprestado no mercado? E é por isso que o investidor prefere ter a certeza, investir no curto prazo e ganhar mais, do que aplicar o dinheiro no longo prazo diante dessa incerteza crescente a cada dia. Você sabe do lance dos precatórios que o governo não tá querendo pagar, tá querendo dar um calote? Todos esses precatórios, essas dívidas do governo têm data para ser paga, mas o que o governo tá falando é, eu sei que eu tenho que pagar, mas eu vou pagar quando der na telha, não vai ser na data combinada não. Tudo isso para quê? Pro governo ter mais dinheiro para aumentar ainda mais os gastos. Absurdo, né? Mas pois é, exatamente isso que tá fazendo a curva de juros ficar invertida. Pelo menos esse é o resumo dos motivos de hoje, da data de gravação desse vídeo. Pode ser que as coisas mudem. Então você que tá assistindo, você acha que é só isso ou tem mais coisa que tá fazendo esse risco aumentar, tá fazendo os juros se inverterem? E você do futuro, as coisas andam melhores? Comenta aqui embaixo se você tá passando por alguma treta nesse sentido e se os motivos continuam os mesmos. Isso acontece só com tesouro pré-fixado? Não. Acontece com muitas outras aplicações, mas é justamente os títulos pré-fixados que mais sofrem esse efeito. O Tesouro IPCA também passa por isso, mas como ele tem um componente pós-fixado, que é justamente a medida da inflação mensurada pelo IPCA mais um componente pré, é justamente esse componente pré-fixado, esse bônus acima do IPCA, que pode sofrer essa inversão de juros. Na data em que a gente está gravando esse vídeo, as coisas melhoraram um pouquinho, ela não tá mais invertida, mas a diferença entre o título curto e o título longo é tão pequena que ainda assim não tá valendo a pena alongar o
investimento. É melhor investir nesse curtinho e ganhar um pouquinho menos. Eu até vi esses dias, Ioiô, que a taxa de juros do IPCA estava de fato invertida, mas na data de gravação ela tá um pouquinho mais normal. No Tesouro Selic isso é ainda mais improvável de acontecer, das taxas de juros se inverterem, porque ele é praticamente 100% pós-fixado e o componente pré dele é muito pequenininho. Calma, respira, que o Tesouro Direto continua sendo o investimento mais seguro do Brasil. Ficou um pouco mais arriscado? Sim. É o cenário ideal? Não. Mas você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Apesar de toda essa loucura, as rentabilidades dos títulos do Tesouro estão cada vez mais altas. Você pode resgatar antes e ainda assim ter uma rentabilidade muito legal, que continua sendo muito mais seguro do que a poupança e rendendo cada vez mais. Exatamente isso que a gente explicou no primeiro vídeo da série Mapa do Tesouro Direto. Vê aqui do lado, porque depois dele você vai ficar expert nesse investimento, vai entender tudo, vai até ensinar para seus amigos. Aproveite, se inscreve aqui no canal, porque a gente está soltando toda quarta-feira um vídeo muito legal de Tesouro Direto. Tenho certeza que você vai gostar e vai ajudar muito no seu bolso.